Deus está trazendo, vai trazer um grande avivamento ao Brasil. Aleluia. Mas o grande avivamento vai vir acompanhado, aleluia, de coisas que o ser humano não gosta. Aleluia. Glória a Deus. O Brasil vai enfrentar muitas coisas. A natureza. Muitas coisas vão acontecer em nosso Brasil, em todos os estados. Aleluia. Para o ser humano, muitos vão ficar aterrorizados. Mas lembre-se que você é filho do dono do mundo. Aleluia. E Ele está no controle. E mais irmão, quando estiver em casa, começar a orar, lembre-se, ore pelo seu lado. E Ele dizia, olha, manda ele colocar a mão sobre as paredes, aleluia, da sua casa, sobre o que é seu. Aleluia. E Ele me fazia lembrar, quando o anjo da morte passava, ele disse, olha, quando tiver o sangue, ele vai passar por cima. Aleluia. E grandes coisas vão acontecer. Aleluia. Aquele que está debaixo da mão potente de Deus está protegido. Aleluia. Não se assuste no tempo. Deus está no controle. Mas grande coisa vai vir, vai ficar mais só avivamento. Aleluia. Deus precisa, às vezes, abalar a estrutura da terra para que o povo saiba que Ele é Deus. Aleluia. Para que nós sabemos que Ele é Deus. Então vamos se acomodar, vamos buscar Ele como podemos. Aleluia. Dias difíceis virão, mas Deus está no controle de tudo. Agradeço a oportunidade. Muita igreja para ficarmos de pé, presbítero Erinaldo, e sempre acompanhar essa missão bem. Eu acho que estará fazendo a leitura, juntamente com toda a igreja, vamos receber o presbítero, estará orando, agradecendo ao Senhor, apresentando os vistos e afetantes, a nossa imagem anciã, e lá no ao Senhor, vamos receber. Sobre a paz do Senhor, convido a todos para abrir as nossas Bíblias na Epístola Universal de Judas, vizinho aí ao livro do Apocalipse. Epístola Universal de Judas, para nossa meditação, em nome do Senhor. Glória a Jesus. Amém. Leiamos em nome de Jesus. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai, conservado por Jesus Cristo. A misericórdia e a paz e o amor vos seja multiplicado. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como é que já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se corrompido, como aqueles ido após outra carne,
foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. O verso 11: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Amém. Vamos com o Pai do Senhor, precisa de oração. E Deus amado Pai, damos graça por esta oportunidade que nos concede, estamos aqui nesta noite, Senhor. Obrigado pela tua santa palavra que tem sido lida nesta noite, mesmo, Senhor. Venha nos penetrar nos corações, ó Pai querido, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, de uma maneira especial, cada um que chegou aqui nesta noite, Pai querido. Deus eterno, falando no nosso coração de maneira sobrenatural. Deus abençoe o teu povo, Senhor. Dá saúde àqueles que se encontram enfermos, Deus ajuda, Senhor, aqueles que estão fracos, aqueles que estão desanimados, que o Senhor possa chegar com providência, Pai, trazendo a restauração. Pai, que Deus continue conosco, e assim te peço, Pai, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, nossa majestade, boa noite ao Senhor, esposo dessa manhã. Glória a Deus. Enquanto essa igreja permanece adorando ao Senhor, o Espírito e em verdade. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos adorar o nosso Deus essa noite com alegria. Se você souber, ouvir a Jesus comigo. Eu te amo, mas que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo, nada vence
Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos felizes essa noite por estarmos mais uma vez na presença do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Queridos, eu quero fazer aqui alguns pedidos de oração e também fazer um clamor a Deus por algumas pessoas que estão carentes das nossas orações. A irmã Maria, né, irmã? Pede oração, está precisando de oração, eu dizendo, está enferma. A irmã Vitória também está enferma, precisando também das orações. A irmã Marilene Pereira, está ali, nossa irmã, mas também está carente de oração também. E também, irmãos, eu quero pedir oração pelo presbítero Cledir, que está enfermo também, precisando de oração. Não falta sexta-feira, mas hoje está e falta porque está enfermo, e ele e sua casa estão precisando de oração. Também o pastor Moreira está viajando, conta com nossas orações. Ele está, acho que Piauí, outra região, contando também com as nossas orações. O diácono João também está cirurgiado, carece também das orações. Sua família está aqui, e louvamos a Deus pelo cuidado que Deus tem tido com nós outros, né, irmãos? Muita gente enferma, precisando de oração. Também, irmãos, a minha filha, Rebeca, está carente de oração, também está fazendo um tratamento, dizer assim, e isso tem causado alguns incômodos, e ela precisa, né, das orações da igreja. Eu quero convidar a igreja para a gente fazer uma oração. Também não esquecer de orar, irmãos, pelo irmão Susa. Deus dá a vitória ao céu do Senhor. Também o irmão Lúcio também está precisando de oração também. Oração também. Irmãos, é muita gente precisando de oração e não dá para a gente resolver tudo isso aqui em 2 ou 3 minutos de oração. Por isso que a gente deve ter aquele momento de oração em casa, né, irmãos? Para orar por nós, pela nossa família e pela igreja do Senhor. Eu quero convidar os irmãos para estar de pé nesse momento. Nós vamos convidar os nossos irmãos para fazer essa oração. Em nome dos irmã Fátima também está enferma também. Irmãos, há muita gente doente precisando das nossas orações. Você está bem? Mas tem muita gente doente. Essa virose que tem assolado. E essa mudança do clima, irmãos, aqui em Pareias, esse tempo seco e muito vento, muita poeira, né? Isso traz desconforto à saúde de muitos irmãos. Nós vamos orar nesse momento, pedindo assim a bênção de Deus sobre os nossos irmãos que estão prestando oração. O diácono João, ali da congregação, dirigente da congregação Bethesda, lá na comunidade Boa Vista, vai orar assim em nome de Jesus. Glória a Deus. O saúde da amada igreja com a paz do Senhor. Oremos, querido e eterno Deus. Senhor, nós te louvamos, Pai, neste momento, Senhor, te suplicamos, Pai, que o Senhor derrame uma bênção, Deus, sobre esses que estão enfermos, Pai, trazendo cura, Senhor, cura física, cura espiritual, Senhor, meu Deus, em o nome de Jesus, nós te rogamos, Pai, Senhor, dá-nos bênçãos, Pai, dá-nos sabedoria, meu Pai, para caminhar, meu Senhor, e chegarmos até o céu. Pai amado, em o nome de Jesus, abençoa a tua igreja, é assim que nós te oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, está conosco nosso irmão Jair. Fique de pé, irmão Jair. Isso, o Jair esteve ontem conosco, conversando, pedindo conversar comigo, e atendemos o servo do Senhor, e ele está retornando, né, irmão Jair, à sua casa. Na Santa Ceia ele vai fazer o seu pedido de perdão formal à igreja, mas acredito que todos nós estamos felizes, né, irmãos, pelo retorno do servo do Senhor.
A igreja está feliz? O irmão Jair diz assim: seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus te abençoe, irmão Jair. Você sabe o carinho que eu tenho pelo Senhor. Queridos irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 7, e o versículo 24 até o último versículo deste texto. Nós vamos ler em nome de Jesus. Capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículo 24. Muito bom. Quem encontrou diz amém, meus irmãos? Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 até o versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: disse, pois, Jesus: todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Eu vou ler aqui alguns versículos para adicionar ao texto que nós acabamos de ler, Jeremias 17, versículo de número 5, alguns versículos nós vamos ler. Diz assim o texto de Jeremias 17: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Versículo 7: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Queridos irmãos, nós temos lido os dois textos para uma melhor compreensão desses assuntos que é tão importante, tanto ouvir o que Jesus fala, praticar o que Ele ensina, como confiar no Senhor. São coisas que nós, como crentes, devemos fazer, e isso com muito prazer, com muita alegria. A leitura bíblica que foi lida pelo presbítero Rinaldo, ela termina, o versículo 11 que ele leu, termina com 3 personagens que tinham tudo para dar certo, mas terminaram de forma trágica,
de forma pervertida, que é o caso de esses 3 homens, conforme diz a palavra, Caim. E olha que Caim, ele não servia a qualquer pessoa. Caim vivia em um lar aonde Deus habitava. Os irmãos conhecem muito bem a história de Caim. Foi levado por um sacrifício que não aceito por Deus, revoltou-se contra o seu irmão, a ponto de matar o seu próprio irmão. Os irmãos vejam que Caim, embora os seus pais o ensinasse a verdadeira adoração, ele resolveu apostatar dos ensinamentos do seu pai, da sua mãe, e por que não dizer apostatar-se da fé do seu Deus? Eles eram ensinados, vocês vão ter uma ideia. Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, eles viviam num cenário onde Deus visitava, onde havia um aprendizado diante de Deus para os seus filhos. Mas todavia Caim resolveu seguir o seu próprio desejo, o seu próprio caminho. E qual foi o fim de Caim? Também aqui nesse texto fala de Balaão, também um profeta, um homem que poderia ter continuado no ministério que agradasse a Deus, todavia foi vendido, foi vendido ao rei para que viesse por tropeço no meio do povo de Deus. Se você sabe a história de Balaão, ele foi convidado pelo rei para amaldiçoar ao povo hebreu. Interessante que Deus apareceu a ele, repreendeu ele. A jumenta viu que o anjo do Senhor estava no caminho, fugiu do anjo, até que a jumenta falou e repreendeu ali. Mas aquele homem resolveu, a Bíblia diz em Apocalipse, que ele resolveu pôr tropeço para o povo de Deus, ensinar aqueles que queriam apostasia do povo de Deus a colocar tropeço no caminho do povo de Deus. E o último personagem que é Coré, que os irmãos sabem muito bem da história dos seus filhos, que envenenaram por um caminho totalmente torto e errado. E qual foi o fim dos filhos de Coré? A rebelião, a Bíblia fala de Datã, Corá e Abirão. Esses 3 personagens tiveram um fim trágico, porque não atentaram para aquilo que Deus queria que eles fizessem. Voltando aqui ao livro de Mateus, cuja leitura nós fizemos, Jesus ele fala de 2 alicerces. E a gente pode entender, irmãos, que essa construção é as nossas vidas. Amém? Essa construção, essa casa, esse edifício, somos nós. Jesus é que ele faz uma comparação de uma casa que é edificada na rocha, e faz uma comparação de uma casa que é edificada na areia. Agora imagine aí se você teria coragem, preste atenção, se você teria coragem de morar numa casa que você conhecesse a estrutura daquela casa, que fosse uma casa totalmente sem confiança.
Eu acredito que você não teria coragem de morar numa casa que você, no mínimo, desconfiasse que o alicerce dela não era bom, ou que as suas colunas não fossem colunas firmes, seguras, se as suas paredes não fossem paredes bem alicerçadas. Então eu acredito que eu e você não teríamos coragem, não é, de habitar numa casa, dormir descansado, com tanto conforto, ou com tanta tranquilidade, melhor dizendo, numa casa que não transmite segurança. Quem teria coragem? Eu não teria. Eu preferiria dormir no meio da rua, porque sabendo que uma casa não tem alicerce, não tem segurança, não está construída adequadamente. Enfim, irmãos, quem de nós teria coragem de habitar numa casa sem alicerce? Ou que fosse os seus alicerces firmados na areia? Quem teria coragem? Eu não teria, né? Acredito que vocês também não teriam coragem. Então Jesus, ele faz uma comparação aqui da vida de cada um de nós com uma casa construída ou na areia ou na rocha. Não é assim? Jesus faz essa comparação. E Jesus diz assim, que aquele que ouve estas minhas palavras, olha só o que Jesus diz, e as pratica. Olha a diferença que tem. No versículo 24 diz, daquele que ouve e pratica. Lá na frente, o versículo 26 fala daquele que não pratica. O que pratica, Jesus diz o que para ele? É comparado a pessoa, ao homem que edificou sua casa sobre a rocha. Irmãos, nós como crentes devemos entender que como crentes em Jesus precisamos ter a nossa casa espiritual edificada na rocha. Porque se você tiver a sua casa espiritual edificada na rocha, você vai enfrentar lutas. Quem não enfrenta lutas? Faz parte do dia a dia do crente, do dia a dia da igreja, lutas no cotidiano, sim ou não? Faz parte. Todavia, irmãos, aquele que está firmado na rocha, presta atenção, aquele que está firmado na rocha, ele não tem medo, ele não se abala. Aquele que está, obrigado, querido, aquele que está firmado na rocha, o que acontece com ele? Ele não vai se abalar. Por isso que o crente precisa estar firmado aonde? Na rocha. Aonde, irmãos? Na rocha. Porque a rocha que o crente está firmado, Jesus faz, olha o que Jesus diz, aquele que ouve a minha palavra e pratica. Aí eu me lembro, sabe quem que eu me lembro, irmãos? Presbítero Pedro, de Jó. Olha Jó, o nosso amado patriarca Jó foi um dos homens que mais sofreu nessa terra. E quando você analisa a história de Jó, você vai entender uma coisa, pelo menos uma coisa, que sofrimento, prova, não afasta o crente de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Prova, vou repetir, quando você estuda o livro de Jó, você aprende que provas e adversidades não quebram a comunhão do crente com Deus. Não, sabe por quê, irmãos? Porque não é a luta que vai te afastar de Deus. Porque se você estiver firmado na rocha, nada, nem ninguém vai conseguir enganar a sua vida. Nada, porque você é firmado na rocha. Olha o exemplo de Jó. Como é linda a história de Jó. Jó perdeu tudo, irmãos.
Eu não vou dizer que ele não perdeu a esposa, mas até a própria esposa, diante da adversidade enfrentada pelo seu marido, ela disse: meu filho, tu ainda conserva a tua integridade a Deus, por que tu não abandona esse teu Deus e morre? Olha aqui como ele passou. Mas irmãos, Jó estava tão firmado na rocha, Jó estava tão firmado na rocha, que Jó olhou para sua esposa, mesmo já tendo perdido a riqueza, mesmo já tendo perdido seus 10 filhos. Quantos filhos ele perdeu? 10 filhos. Mesmo agora seus funcionários foram embora, não tinha mais nada, não tinha mais nada. Mesmo perdendo toda a sua saúde, a Bíblia diz que Jó ia para um lugar se coçar com um caco de telhas. A Bíblia diz, irmão, não se escandalize, porque está na Bíblia, que vermes saíam do corpo de Jó, das feridas que Jó tinha. Mas você olha e diz: como é que um homem desse, ele não blasfemou? Como é que um homem desse, ele não xinga Deus, ele não murmura? Como é que um homem desse se mantém, presbítero, tão íntegro, tão íntegro, tão fiel? Como é que um homem desse se mantém tão em pé, quando tudo conspirava para ele estar no chão? Como é que um homem desse, Jó, perde tudo, mas olha para a sua mulher quando diz para ele abandonar o seu Deus, dá um chute na sua fé? Ele olha para ela e diz assim: mulher, como a loucas fala, tu fala. Recebemos o bem de Deus. E lá na frente, acho lindo o versículo que tem lá na frente, quando ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. Oi, irmãos, isso é alguém que conhece Deus, sim ou não? Isso é alguém que confia em Deus, sim ou não? Isso é alguém que guarda a palavra de Deus, sim ou não? Isso é alguém que está firmado na rocha. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Ele perdeu tudo, mas ele olha e diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó não estava com medo de morrer, Jó não tinha mais esperança entre os homens, mas ele tinha um Deus que servia com fidelidade, e ele sabia que se Deus quisesse mudar a sua história naquele momento, mudaria. Então Jó era um homem que estava firmado na rocha. E você? E nós que estamos aqui? Que parece, irmãos, que quando uma dor de dente aperta, nossa fé desmorona. Parece que quando alguém nos decepciona. Você já foi decepcionado por alguém? Alguém já te decepcionou? Alguém já pisou no teu calcanhar, na tua unha cravada, melhor dizendo? Alguém já pisou, já te humilhou? Por bem menos do que Jó, muitos estão se apostatando da fé. Por quê? Porque que muitos que não enfrentam o que Jó enfrentou. Eu não estou querendo isso para nós, não, irmão. Deus me livre. Eu conheço a minha estrutura, presbítero Pedro. Eu conheço a minha estrutura, presbítero Edinaldo, que se eu passar metade do que Jó passou, eu não suporto. Por isso que Deus não deixa. E eu peço a Ele: me guarda, Senhor, me livra, Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: tem pessoas por aí que por menos do que isso já abandona Deus. Aí Jesus diz: quem ouve a minha palavra e as pratica, ou glória, e as pratica e põe em prática, é comparado ao homem prudente. O que faz o homem prudente, pastor Pinheiro? Ele edifica sua casa sobre a rocha. Ele que está firmado
firmado na rocha não tem medo de cara feia. Quem está firmado na rocha, irmãos, não tem medo dos levantes do inferno. Sabe por quê? Maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Maior é aquele que está com você. Você tem convicção que ele está com você? O Senhor está com você. O Senhor está com você. Ele não abre mão de você. Então não abra mão dele. Continue com ele, firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o que você faz para ele não é vão. Fique firme na rocha. Aleluia. Você vai encontrar alguém por aí que deixou de servir a Deus apenas porque alguém passou por ele e não deu a paz do Senhor. Alguém passou por ele e não deu a paz do Senhor. Aí ficou chateado, ficou magoado. Fulano passou comigo, não me deu nem bom dia. Não vou ser mais crente não. Ei, você serve a Deus. Você serve ao Senhor. Você serve a Deus. Então levante-se, sacuda a poeira, vai em frente, porque a sua vitória, a sua coroa está depois dessa peleja. Aleluia. Você está firmado na rocha. Quem não está firmado na rocha, irmãos, qualquer tempestadezinha, olha o que Jesus diz aqui: sopraram ventos. Fala de lutas, viu, irmão? Isso fala de lutas. Viu? Isso fala de lutas. Versículo 25: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. Aleluia! E ela não caiu. Por que não cai, pastor? Porque está na rocha. Sabe por que você não caiu? Porque você está na rocha. Sabe por que você está firme aqui dando glória a Deus essa noite? Porque você está firme na rocha. Quem está firmado na rocha não tem tempo para murmuração, não tem tempo para reclamar, não tem tempo para xingar. Não, quem está firmado na rocha, ele é adorador na prova, ele é adorador na chuva, ele é adorador na adversidade. Aonde tiver, ele é adorador. Paulo disse: eu já aprendi a ser crente. Paulo disse: eu já aprendi a servir o Senhor. Eu sei servir a ele de barriga cheia e sei servir com fome. Eu sei servir a ele com saúde e sei servir a ele na doença. Você pode dar glória a Deus essa noite. Só quem está firmado na rocha não se abala com nada. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Levanta a sua cabeça. Você está firmado na rocha. Aleluia. Você não é mais um Caim. Você não é mais um Balaão. Você não é mais um Coré, nem Mabirão, nem um Datã. Não, você é um crente em Jesus. Cadê o povo de Deus que vai morar no céu? Que está com a casa firmada na rocha. Vem vento, vem chuva, vem tempestade, vem levante, vem xingamento, vem humilhação, vem blasfêmia, vem alguém contra você. Você está lá em pé e o diabo dizendo: vai murmurar, vai reclamar, vai xingar, vai apostatar na fé. E daqui a pouco o diabo se surpreende, porque você não se apostata, você fica em pé, você fica firme, você argumenta o que vem de lá para cá, porque você está na rocha. Aleluia, glória a Deus. Conversa com o crente firmado na rocha para tu ver. Conversa com o crente firmado na rocha para tu ver a conversa dele. Aleluia. Agora conversa com o crente que está firmado na areia, que está com a sua casa na areia. Conversa para ver. Conversa com o crente que a casa dele está firmada na areia. Ele só reclama. Você está me entendendo? Por isso que Jesus diz: quem ouve, todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correu rios. Parece que eu estou vendo, irmão, no ângulo espiritual, parece que eu estou vendo a chuva. Olha a chuva, vem de cima, né? A chuva vem de cima.
E os rios? Vem de lado. Olha só, aleluia. Vai, chuva, rios, sopra o vento, mais um vento soprando, combatendo aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Tem jeito não, irmãos, o diabo não vai conseguir derrubar quem está na rocha. Amém? Tem jeito não, o diabo não vai conseguir derrubar quem está na rocha. É por isso que ele tentou. Tem gente aqui, irmãos, que só está aqui porque resistiu, mas o diabo já investiu 1, 2, 3. Quando eu li esse texto hoje, eu vi essa palavra no meu coração, irmão. Pessoas que já tiveram investidas do diabo contra a sua vida, para aniquilar, fuzilar, exterminar, mas ele resistiu. E quando o diabo pensou que você ia ser derrotado, cair prostrado no chão e dizer: acabou! O diabo viu você dando glória, o diabo viu você adorando, o diabo viu você glorificando. Sabe por quê? Porque você está agarrado com Jesus, e quem está agarrado com Jesus está na rocha. Aleluia. Olha quem está na areia. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, louco, sem juízo, que tem coragem de construir sua casa sobre a areia. Tem diferença da areia para a rocha? Tem diferença? E grande. Aí o que é que acontece com quem faz diferente de quem fez? Interessante que vai ter as mesmas lutas que vieram contra a da rocha. Aí você mesmo. Viu, José? Mesmo. Olha, o que é que aconteceu com o que estava na rocha? A chuva, os rios, os ventos. O vento 27 aqui, e desceu a chuva. Correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa. A diferença está ali. Uma ficou firme, e a outra caiu. E numa versão não, em outro lugar do texto diz assim: e foi grande a sua queda. Quem não se firma em Jesus, irmãos, fica vulnerável. Vou repetir: quem não está firmado em Jesus, pastor, que eu estou firmado, precisa de quê? Ouvir a palavra e praticar. Ouvir a palavra e praticar. Ouvir a palavra, viver a palavra. Quem está firmado em Jesus não cai quando vem a luta. Mas quem não está firmado, irmãos, que está firmado na areia, a luta derruba. Até a cara feia de alguém passar por ele não der a paz, ele se perde. Quem está firmado. Que Deus nessa noite, irmão, se agrade de nós, e a cada dia eu e vocês estejamos agarrados com Jesus, firmado na rocha, que nada, nem ninguém, nem seu melhor amigo na terra, nem sua melhor amiga na terra, que afaste de Deus. Amém? Segundo texto que nós lemos, livro do profeta Jeremias, capítulo 17, para fazer aqui um paralelo com o que eu falei até agora. Olha o que diz o versículo de número 5, Jeremias 17, versículo 5. Aleluia. Assim diz o Senhor. Quem é que está dizendo aqui? O Senhor. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Irmãos, por algum tempo eu aprendi que, baseado nessa frase, a gente não deve confiar em ninguém. Irmão, não confie em ninguém não, irmão, porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Sim, irmão, esse homem aqui não está falando do meu próximo. Pode buscar no original. Está falando de você mesmo. É quando você deixa de confiar em Deus para confiar em você. Você me entendeu? Você
entendendo? É quando eu tiro a minha confiança em Deus para colocar em mim mesmo. Aquela pessoa que diz assim, eu faço. Sabe aquele povo que diz, aquele tipo de gente que diz assim, o que eu fiz? Tem gente que diz assim, mas isso é uma afronta. Tem gente que diz assim, eu fiz, está feito, nem Deus derruba. Já viu alguém dizer isso? Quando eu acho que o negócio foi feito, bem seguro, sabe o que é que eu digo? Está feito e só Deus derruba. Porque só Deus pode. Então esse versículo aqui não está falando de eu confiar em vocês. Eu pergunto, eu posso e devo confiar nos meus irmãos, sim ou não? Sim ou não? Eu, por exemplo, estou aqui de frente para vocês. Aqui na minha retaguarda tem homens de Deus. Se eu me viro para cá, das costas para a igreja está cheia de pessoas, sim ou não? Se tiver uma pessoa mal intencionada, eu não vou ver, eu não vou saber, mas eu confio. Então não está falando aqui de eu confiar em você, nem você em mim. Está falando de você confiar em você e eu confiar em mim, e fazer como diz aqui o versículo. Jesus disse, o Senhor disse que é maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Deus está dizendo, sem mim você não é nada. Deus está dizendo aqui na sua palavra, sem mim você não é nada. Não use esse versículo, pelo amor de Deus, para dizer, irmão, maldito o homem que confia no outro. A Bíblia diz assim, maldito o homem que confia no homem. Não é no outro não, é no homem. Amém, meus irmãos? Agora olha o que acontece aqui. Quem confia em si próprio? Quem confia em si próprio? Presta atenção o que diz aqui o versículo. Versículo 6. Porque esse homem, ou essa pessoa, será como uma tramagueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, não percebe quando vem o que é bom. A pessoa que tem o ego tão inflamado, a egolatria, porque idolatria é adorar ídolos, egolatria é se achar o bambambam da coisa, é o ego inflamado, porque eu sou quem prega, se eu não pregar não acontece nada, é o ego, se eu não cantar, hoje não teve adoração que eu não cantei. Estão entendendo, irmãos? Esse conjunto só vai para frente quando eu estiver na frente regendo. Não, sabe por que o conjunto vai para frente? Sabe por que a igreja caminha? Sabe por que nós estamos aqui? Não é por você, não é por mim, é porque Papai do céu nos deu a graça. Eu tenho uma frase que eu guardo há muitos anos comigo, que assim, se tirar Deus da minha vida, não sobra nada. Vou repetir para você entender. Se tirar Deus da minha vida, sobra nada, meus irmãos. Se tirar Deus da sua vida, sobra o quê? Nada. Não porque eu faço, porque não, eu não. É tanto que, irmão, esse eu é uma palavra, é uma das palavras menores que tem, que é duas letras só. Por ocasião, duas vogais, mas acredito que é a palavra mais falada no mundo. Eu é a palavra mais falada no mundo. Mas tem crente que vai ler aquele versículo que está lá em Filipenses 4:13, ou é 5:13? 4:13. Como é que diz? Filipenses 4:13. Acho que é 4:13. Quem achou, me acha, por favor, lê para mim. Como é que diz? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os crentes que confiam em si próprios, sabe como é que ele diz? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele bota lá, eu. Você já viu alguém?
Você já viu alguém citar esse versículo? Eu posso. Já viu? Eu já vi muita gente citar. Eu posso. Mas pode ter um versículo que não diz eu posso. Porque tem a diferença de dizer eu para dizer posso. Porque quando você tira o eu, quem pode é Deus. Quando você deixa o eu de fora, quem aparece é Deus. Quando você exclui o eu, quem vai ser glorificado é Deus. Eu tenho uma mensagem, irmãos, já preguei isso uma vez ou duas só, que é a caixa de ferramenta de Deus. Você conhece a caixa de ferramenta de Deus? Já ouviu falar? Caixa de ferramenta de Deus, quem é que vai falar? 1 Coríntios capítulo 1. Deus usa quem? As coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas loucas da vida para confundir as sábias. Deus usa quem não é para confundir quem é. Você já era para estar dando glória a Deus há muito tempo, sabe por quê? Porque Deus conta com você, porque você se esvazia para Deus aparecer. Você se esvazia para Deus aparecer. Você diz: eu não sou, mas Deus é. Eu não sou, mas Deus é. Eu não sou, mas Deus é. Eu não tenho, mas Deus tem. Deus tem. Eu não faço, mas Deus faz. Por isso que Deus está dizendo aqui: olha, a maldita é o homem que confia em si próprio. Ele será como a tamangueira no deserto, que não percebe quando vem o bem. O que acontece com ela? Versículo 6 do capítulo 17: antes morará num lugar deserto, seco do deserto, na terra salgada e inabitável. Olha o que acontece com essa planta, irmãos. Deus tem cada comparação com a gente. Uma hora Deus compara você com a casa, né? Uma hora Deus compara você com uma planta. Uma hora Deus compara a gente com um soldado. Uma hora Deus compara a gente com um lavrador. Como Deus é lindo, fantástico, maravilhoso. Aí olha o que diz aqui: se confiar em si próprio, será como a tamangueira no deserto. Vai viver em lugares secos, em terras inabitáveis. Você quer confiar em quem? Em você ou em Deus? Hein? Em você ou em Deus? A Bíblia diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. Confie no Senhor. Deposite no Senhor toda a sua confiança. Oh glória! Confie nele. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Oh glória! Estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia! Estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Aleluia! Você tem que ter sua confiança em Deus. Porque vai ter uma hora na sua vida que ninguém vai poder ajudar você. Vai ter uma hora que ninguém vai olhar para você. Aí você vai entender que o único que não pode faltar na sua vida é Deus. É Deus. É Deus. Aleluia. Versículo 7. Acompanhe comigo com a Bíblia aberta, Jeremias 17. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o salmista ali no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu amor. Confie, espere no Senhor. Versículo 8, versículo 7. Bendito varão, diga comigo: bendito varão que confia no Senhor. Está baixo. Vamos de novo? Diga comigo: bendito varão que
cantando bem pausado comigo. Porque Ele será. Porque Ele será. Porque ela será. Porque você será. Olha o que diz aqui: como uma árvore plantada. Como uma árvore plantada junto às águas. Irmão, isso é forte. Enquanto que a tamareira, ela está plantada no deserto, ela não percebe quando vem o bem, ela habita em lugares secos, não produz frutos. Olha o que acontece com o crente que está plantado em Jesus. Oh, glória! Oh, que plantação linda é a vinha do Senhor. Oh, que plantação maravilhosa é o povo de Deus, os escolhidos do Senhor, que fazem parte desse batalhão chamado Igreja do Senhor na terra. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas. Porque se planta e tem que aguar. Porque que quando a gente planta tem que aguar. Porque se não aguar, seca. Se não aguar, morre. A planta precisa de água. Mas quem ouve a palavra e pratica, quem faz o que o Senhor quer, quem obedece a Ele, quem confia somente nele, é como a árvore plantada junto às águas. Se você foi recente a Natal, nós estamos hoje é dia 7 de novembro de 2025. Eu vim de Natal terça-feira, fui para a reunião de pastores ali em Natal. E você vê de lá para cá, presbítero Severino, tudo seco. A vegetação, presbítero, já está cinzenta. E quando alguém olha para uma plantação cinzenta, para uma vegetação cinzenta, o que é que ele diz? Faz tempo que não chove. Porque quando chove, em uma semana já está tudo verde. É assim, não é? Quando você olha para um lugar verde, as plantas estão brotando. Aí você diz: choveu. Você não precisa ver água, você vê, sabe que aquela planta está recebendo água. Olha o que diz a Bíblia aqui, irmãos: quem confia em Deus, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Versículo 8: pois será como a árvore plantada junto às águas, que estende o que, pastor Pinheiro? As suas raízes para o ribeiro. Oh, aleluia! Estende, olha, irmão, plantado perto de água, já está bom. E as raízes se estendem para o ribeiro. Vamos supor que o ribeiro fique desse lado. O que as raízes fazem? Procura a veia da água lá do ribeiro. Glória! Você não entendeu, não? Ó, aquela veia vai ser achada pelas raízes. E se porventura não chover mais, mas ela está perto da água, as suas raízes estão o quê? Bebendo, recebendo do ribeiro. Oh, glória! Olha o que diz aqui a palavra: as suas raízes se estendem para os ribeiros e não receia quando vem o calor, ou seja, quando vem a luta, quando vem a adversidade, quando vem a escassez, quando bate a miséria, quando bate o desespero, quando alguém por aí está dizendo que tudo está uma catástrofe, ele não tem medo. Aleluia! Eu me lembro quando eu cheguei em Serra Negra do Norte para ser pastor. Minha esposa lembra muito bem, alguém olhou para mim e disse assim: vai para onde? Serra Negra do Norte. Nunca tinha ido. Primeira vez que eu fui foi para ser pastor lá. Fui morar lá. Fui de vida de mudança.
Minha mudança chegou primeiro que eu ia na igreja. Alguém disse: tu vai comer tanta batata, vai ficar azedo. Fiz um propósito: não comer batata lá enquanto eu estivesse lá. Comia fora, mas lá não. Lugar deserto. Me lembro que os irmãos na frente da igreja estávamos conversando debaixo do pé de árvore, assim, pé de árvore, a gente conversando. Aí o irmão olhou para mim e disse assim: pastor, eu muito animado, empolgado, mais empolgado talvez do que eu sou hoje, presbiteral. Eu tinha 15 anos, mas 15 anos não, 8, 7 anos lá, quase com 11, 17, com quase 3 aqui, já tem 20 anos praticamente. Ou seja, eu tenho 57 hoje, tinha o quê? 37 anos de idade. Novinho, cheio de vigor, um projeto. Irmãos, nós vamos ganhar 100 almas para Jesus até o final do ano. Assumir em novembro, em dezembro, essa reunião, empolgado, até o final do ano seguinte, a gente terminar com 100 almas. Lancei o projeto, o irmão olhou para mim, lá na frente da igreja, debaixo do pé de árvore. O irmão olhou para mim e disse assim: pastor, eu vim empolgado, cheio de projeto. Esse pastor, aqui a rapadura é doce, mas é dura. Olhou para mim e disse assim: pastor, aqui o coco é seco. Rapaz, isso é desanimador. É ou não é? Você empolgado, você empolgado. Olhei para aquele irmão, o irmão me deu, irmão, porque tem gente que só é portador de miséria. Me perdoe eu dizer isso. Sim ou não? Sim ou não? Não converse com um atribulado desse. Não fique perto de um atribulado desse, porque vai te contaminar. Pastor, a rapadura é doce, mas é dura. Pastor, o coco é seco, rapaz, doeu no meu coração. Me deu uma revolta santa, glória, aleluia. Me deu uma revolta santa, olhei para esse assim: meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: a rapadura é dura, o coco é seco, mas Jesus quebra a rapadura dura e quebra coco seco. Saia de perto de quem tem palavras negativas. Fique perto de quem tem palavras de Deus. É a tempestade se levantando e Paulo dizendo: nós vamos alcançar a praia. É o barco querendo afundar e Paulo dizendo: nós vamos chegar lá. Assim tem que ser você, meu irmão e irmã. Saia de perto de quem tem palavras negativas. Quando alguém vier dizer para você: acabou, vai cair, vai morrer, vai destruir, diga: não, vai não, Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle de tudo. Quando alguém disser para você que não dá mais, diga: vai dar certo. Aleluia, aleluia. Lute até o fim, mas não desista para não ser covarde. Lute até o fim, vá. Não tenha medo da cara feia do diabo, porque é o mesmo que faz cara feia para você correr. Se você resistir, ele é o primeiro que corre. É o primeiro que corre. É o primeiro que corre. A Bíblia diz: resistir ao diabo, firme na fé, e ele fugirá de vós. Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia. Levante sua cabeça. Quando alguém vier dizendo vai dar errado, diga: vai dar certo. É assim, um otimismo. Deus ainda tem Josué e Caleb. Oh glória. Deus ainda tem Josué e Caleb. É a turma toda dizendo: acabou. É a turma dizendo: já tem gigante. É a turma dizendo: a gente é como formiga diante de Deus. Mas Josué e Caleb dizem: ei, Deus vai nos dar a terra. Oh glória. É alguém dizendo: não dá, e você dizendo: vai dar. Vai dar. Nem que você chegue em casa e vá conversar com Jesus e diga: Jesus, parece que tudo está parecendo que não vai dar certo, mas eu disse que vai dar certo porque eu confio em ti. Aí só porque você
Troca as palavras. Em vez de dizer não dá, diga vai dar. Em vez de dizer acabou, diga Deus está no controle. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Vamos terminar aqui porque eu já estou com vontade de pregar a noite todinha. Mas hoje é vigília, não pode nem pregar a noite toda, não é vigília. E se eu disse assim, irmão, quem fica comigo aqui até meia-noite? Aí eu fico. Terminou o culto, quando eu procurei o irmão, ele tinha saído. Foi o primeiro que correu. Ainda bem que eu não caio nessas conversas, viu? Queridos, aí no versículo 8 diz assim: e não receia, diga comigo, não receia. Não tem medo. Não tem medo, é isso mesmo. Não tem medo quando vem o calor. Não tem medo não. Quem está firme, mas não. Quem tem fonte não precisa de cacimba d'água. Quem tem fonte não precisa de garrafa d'água. Quem tem fonte, quem tem a fonte que é Jesus, não precisa de cabacinha d'água não. Quem tem Jesus tem tudo. Oh glória. Olha o que diz aqui: não receia, não tem medo quando vem o calor, mas a sua folha fica o quê? Fica o quê, irmãos? Aí o diabo olha assim, isso aqui tem um sentido espiritual. O diabo olha assim, vai dar selado. Aí o cara está cantando: viva alegre e feliz com Jesus. Aí o diabo diz assim: é ser feliz, não quero dizer nada, é ser feliz, podendo deixar esse Deus ali e ser feliz comigo, uma prova dessa. Lembra o que ele fez com Jesus, o diabo? Eu dou tudo que tu só me adorar. Ele queria dar tudo a Jesus. Jesus não. Está escrito: somente a Deus adorará e só ele prestarás culto. O diabo quer ver você murmurar, mas você está em pé cantando. Pensa que você vai desistir. Folha verde fala de alegria. Glória, fala de alegria, prosperidade. O diabo pensa que vai sucumbir tua fé. Você está lá, viva alegre, feliz com Jesus. O vizinho olha assim, eu não acredito. Não tem nada. Um dia desse ele falava que na escola dominical tem tanta gente, até presbítero Pedro, que tem tudo, mas daqui a pouco você olha, o camarada estagnou sua própria vida porque não era feliz. Você mora numa casa que não é nem a mais chique de paredes, né? Oh glória! Talvez você não compre a sua roupa todo mês, nem todo ano, está lá, e se compra às vezes é no bazar. Se preocupe não, porque lá em cima tem um tesouro para você, uma mansão para você. A sua folha está verde. Quando o diabo pensa que você vai murmurar, aí você está cantando. O diabo investe uma prova contra você, aí diz assim: hoje ele não vai para a igreja não. Hoje ela não vai para a igreja, hoje não tem adoração dela. Daqui a pouco já vê você entrando na igreja. Tem jeito não, tem jeito não. Folha verde, folha verde, folha verde. A sua folha nunca seca. Não tem medo quando vem o calor. A sua folha fica verde. E no ano de sequidão, guarda essa palavra. No ano de sequidão, diz aqui a palavra: não se afadiga e nem deixa de dar fruto. Para encerrar, diga comigo assim: prova não mata crente. Prova não aleja crente. Prova não mata crente, não, irmãos. Amém? Você está na prova, mas está bem verdinho, dando fruto. Dando fruto. Não é porque você está cheio de dinheiro que é feliz, não. Eu estou falando que você pode estar sem nada no bolso, sem nada, sem centavo, mas o que você tem de Deus em você, escute isso, você dá glória. O que você tem de Deus, está tudo dando errado ao seu redor, mas o que você tem de Deus é a garantia que você é feliz. Oh glória! E que ninguém rouba, que ninguém tira, que ninguém desmancha, que ninguém faz secar essa alegria que é bem verdinha em você. É você cantando e dando glória, e o inferno dizendo: eu não acredito não. Jó, esse camarada numa prova dessa perde os filhos, perde tudo, perde a saúde, perde tudo, e ainda tem coragem
hora já chegou. Aleluia. Ah, irmão, tem dia que eu tenho vontade de pregar a noite toda. Mas a noite sozinho fica mais difícil. Daqui a pouco o presbítero vai trabalhar. Hoje não, a só mesmo. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus por esse irmão. Oh, glória. Se anime e sai daqui forte. Quando chegar perto de você um atribulado, oh, glória. Quando chegar um atribulado, irmão, tem que assim, viu, irmão? Chega assim, irmão, tem muita fé, né? Espere, você vê, olha. Ei, irmão, tem gente que diz assim, ó. Todo irmão tem muita fé, né? Mas espere, você vê. Você diz assim, está repreendido, Satanás. Amém, meus irmãos? Amém, igreja? Quando o atribulado chegar e disser que não vai dar certo, diga, está repreendido. Um dia eu fiquei invocado. Irmão, ninguém mexe com crente invocado. Eu não sei qual é esse é o mesmo termo aqui, invocado. Cada fica assim, invocado. Invocado, né? Irmãos, quando eu pegava o microfone, só pregava a maldição, só pregava a pena, só pregava a pancada. Irmãos, o ano que está vindo aí vai ser um ano terrível. Isso era assim. Eu fui lá para Êxodo. Aí Deus disse para o povo de Deus assim, eu preguei nesse texto nesse dia. E os milagres serão maiores. Eu não sou pregador, nem sou defensor da teologia da prosperidade. Não sou. Porque a maior prosperidade que você tem é Jesus. Isso que eu disse aqui hoje é prosperidade. Amém? O segredo para ser feliz e próspero é Jesus. Lembre-se disso, tirar Jesus da sua vida não fica nada, não presta mais nada. Pode jogar no lixo, é verdade. É um lixo entre outro lixo. Jesus deve ser tudo na nossa vida. Amém? Não esqueça dessa palavra. Deus conta conosco. Pessoas otimistas. A igreja precisa de pessoas otimistas. Amém? Pise fora do negativismo. Olhe para Jesus. Jesus é razão. Aleluia. Quando Pedro estava afundando no meio do mar, Pedro disse o que para Jesus? Senhor, socorre-me. Estando perecendo. Se preocupe não, ele está no barco, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Como é que diz o hino? Quem é que lembra do hino? Vai dar certo. Vai dar tempo. E vai ter festa. Irmão, eu não sou muito disso, não. Vocês sabem que acho que eu nunca fiz isso aqui, assim, uma vez ou duas. Mas olha para essa pessoa que está anunciando, diga assim com fé. Mas diga com coragem, diga assim: vai dar tempo. Vai dar certo. E vai ter festa. E convida o pastor para a festa também. Pelo presbítero dizer, me convido para a festa. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus, irmãos, por essa festa. Convidar o irmão Jean para orar ao Senhor, agradecer a Deus por este culto. Domingo tem culto à noite e pela manhã, 9 horas, tem escola bíblica dominical. Cumprimento a igreja com a rica paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Querido e maravilhoso Pai, estamos, ó Pai eterno, Pai maravilhoso, satisfeito com tudo nesta noite, meu Deus. Pela palavra, meu Deus, de incentivo, de sustentação, para que nós possamos, meu Deus, estar firmados sobre esta rocha, meu Deus. Que é a prova de abalos, que é a prova de vento, que é a prova de chuva, que é a prova de abalos sísmicos, meu Deus. Estando a tua igreja sobre a rocha, estaremos seguros, meu Pai. Que nós possamos, meu Deus, estar firme nesta rocha inabalável que é o Senhor. Que nós possamos, meu Deus, dar fruto para a glória do teu santo nome. Assim te agradecemos, ó Deus maravilhoso, e possamos a cada dia, ó Deus, se alimentar da tua palavra e ter prazer de estar na tua casa. Assim te gloriamos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Graças a Deus. Receba a bênção, meus irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor, hoje e sempre, toda a igreja